Olá, turma! Bem-vindo ao Matemática em sua casa. Hoje vamos corrigir o exercício anterior sobre números inteiros. Lembrando que nós temos aqui o símbolo dos números inteiros, o Z. Então, vamos lá. Vamos lembrar o jogo dos sinais. Vocês lembram? Tem uma musicazinha, então nos acompanhem. Cante comigo. Mais, menos, 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 mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Isso quer dizer, se eu tenho dois sinais iguais, mais por mais, eu vou somar, vai dar mais. Menos por menos são iguais, então vai dar o quê? Mais. Porém, se eu tiver sinais diferentes, vai dar menos. Mais por menos, menos. Eu vou diminuir. Menos por mais, menos. Tudo ok? Vamos lá. Adição e subtração de números inteiros. Vamos revisar aqui. Nós temos aqui mais 7 menos mais 13. 7 mais 7 é um número positivo, o que quer dizer que ele pode ficar com sinal de mais ou sem sinal, que ele continua sendo positivo. Já o número negativo é obrigatório o sinal de menos. Como é que eu resolvo essa conta, professora? Primeiro, eu preciso eliminar os parênteses, fazendo jogos de sinais quando necessário. Como aqui não tem outro sinal, não precisa do jogo de sinal. Então, eu posso colocar o número 7, mais 7, que é um número positivo, eu posso colocar 7. Aqui, como tem dois sinais, eu preciso deixar apenas um. Então, menos por mais, menos. E repete o 13. Então, eu tenho aqui 7, que é um número positivo e está sem o sinal de mais, e 13, que é o número negativo que está com o sinal de menos. Eu tenho sinais diferentes, vai dar menos. Mais, mesmo que ele não tenha, aqui é um mais por menos, menos. Quer dizer que 7 menos 13, 6. 7 menos 13, quantos números, unidades faltam para chegar ao 13? Ou 13 menos 7, que dá 6, a mesma coisa. Porém, o sinal é negativo, porque por causa do número de maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? O 7 ou o 13? O valor absoluto é a quantidade que ele representa. 7 é 7 em qualquer lugar. 13 é 13 em qualquer lugar. Qual deles tem maior valor absoluto? 13, com certeza. Qual o sinal do 13? Menos. Então, o sinal do resultado vai ser o sinal do maior valor absoluto, do número de maior valor absoluto. O que acontece? É como se eu tivesse R$7, por isso que é positivo, que pode vir sem sinal ou não, e estivesse devendo 13. Quem é maior? O dinheiro que eu tenho ou a dívida? Claro que é a dívida. Então, se eu pago 7, né? E minha dívida é 13, eu continuo com a dívida de 6. Por isso que está com sinal negativo, representando essa dívida. Por isso que eu também coloco o sinal do número que tem maior valor absoluto na adição e subtração de números inteiros. Vamos lá? Na primeira questão, ele diz: em minha conta no banco, eu estava com saldo de R$520 negativos. Depositei R$1.810, mas dei cheques para pagar algumas contas, aluguel R$765 e supermercado R$237. Depois que os cheques forem pagos, qual será o meu saldo? Bem, vamos ver o que ele disse. Ele disse que o saldo é de 520 negativos. Se é negativo, é obrigatório o uso do sinal de menos. Então, o saldo inicial dele era de
menos 520. O que quer dizer isso para um banco? Quer dizer que eu estou devendo ao banco. No caso, 520. O banco, estou devendo 520 ao banco, por isso que o saldo é negativo. Quando eu faço um depósito, vai entrar dinheiro. Então, por isso que o depósito é positivo, porque entra dinheiro. Entrou quanto? R$ 1.810. O cheque que eu passei, ele vai ser descontado do valor do meu saldo, do valor que eu tenho no banco. Nesse caso, se vai ser descontado, ele vai sair menos 765 do aluguel e menos 237 do supermercado. Esse sinal de menos quer dizer que o dinheiro está saindo. Esse mais aqui, que o dinheiro entrou ou como está o meu saldo. Mas vamos responder. Vamos ver o que ele perguntou. Depois que os cheques forem pagos, qual será o meu saldo? Vamos lá. Então, o que acontece? Ele disse que o saldo dele era de menos R$ 520. Ele fez um depósito de R$ 1.810, ou seja, positivo, entrou dinheiro. Então, eu preciso saber com esse depósito com quanto eu vou ficar no banco. Ora, se eu estava devendo 520 e entrou 1.810, eu preciso descontar o valor que eu devia. Eu tenho um número com sinal negativo e um número com sinal positivo. Menos, mais, menos. Lembra da música? Menos, mais, menos. Ou seja, se eu tenho sinais diferentes, eu vou diminuir. 520 menos 1.810. Ou 1.810 menos 520, que dá no mesmo. Então, o meu resultado vai ser 1.290. Positivo. Professora, por que esse saldo ficou positivo? Ora, porque o que eu depositei foi maior do que o que eu devia. Então, meu saldo vai ficar positivo. O valor do depósito o valor absoluto do depósito é maior do que o valor absoluto do que eu devia ao banco. Então, eu vou ficar com um saldo positivo de 1.290. Mas, o que foi que aconteceu? Eu passei um cheque para pagar o aluguel de 765. Então, ele vai ser descontado do dinheiro que eu tenho no banco, que é o meu saldo. Então, eu tenho um saldo positivo, quer dizer que eu tenho dinheiro, e vai sair dinheiro, por isso que aqui é negativo, menos 765. Então, eu vou precisar descontar. Novamente, eu tenho sinais diferentes, então eu vou diminuir. Mais, menos, menos. Estão lembrados? Então, sinais diferentes eu diminuo. Entre 1.290 menos 765 é igual a 525. Como o saldo ou o valor que eu tinha no banco era positivo, era maior do que o dinheiro que saiu, que é negativo, então o resultado vai ser positivo. 1.290 tem maior valor absoluto que 765. Então, eu vou ficar com um saldo positivo de 525. Quer dizer que eu tenho isso no banco. Mas o cheque do supermercado vai chegar no banco e vai ser descontado. Então, vai ser descontado 237, desculpa. Então, vai ser descontado, é negativo, vai sair. Se eu tinha um saldo positivo de 525 e eu preciso descontar 237, então eu vou tirar 237 de 525, eu vou diminuir. Novamente, observamos sinais diferentes. Mais, menos, menos. Então, eu vou diminuir 525 de 237.
E o resultado vai ser 288. Mas, professora, por que ficou positivo? Ora, porque o valor que eu tinha era maior do que o valor do cheque que foi descontado. Então, eu continuo com o saldo positivo de 288. Ele pode ser colocado com sinal ou sem o sinal. Tudo bem? Agora vamos para outra. Na segunda questão, eu tenho uma expressão numérica envolvendo números inteiros, onde eu vou ter números positivos, adição aqui de números positivos. Eu tenho 12, que é um número positivo, e tenho 21, que também é um número positivo. Professora, como é que eu sei que ele é positivo? Ora, ele vem ou com o sinal de mais, então mais 21, então ele é positivo, ou 21 sem sinal. Ele é positivo. Ele é positivo. O negativo é obrigatório ter o sinal de menos. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa para fazer é o que? Eliminar os parênteses. Parênteses são isso aqui, ó. Isso. Professora, como é que eu faço para eliminar os parênteses? Ó, você vai eliminar os parênteses fazendo o jogo de sinal quando necessário. Eu preciso fazer o jogo de sinal aqui? Não, porque não tem nenhum sinal antes dos parênteses. E se tivesse, seria positivo, pois o positivo pode aparecer sinal de mais ou não. Então, eu tenho mais 12, que é um número positivo. Se ele é positivo, ele pode ficar sem o sinal, então ele pode ficar 12 mais 12. E 12 é o mesmo, são positivos. Um com sinal de mais e o outro sem o sinal. Aqui eu preciso fazer o jogo dos dois sinais. Então, mais, são lembrados, né? Então, mais por mais 21, que é igual a 33. Por que 33? Porque eu tenho 12 mais 21. Dois números positivos. Dois números positivos, dois números no mesmo sinal. Mesmo que o sinal de mais aqui não apareça, mas eu tenho dois números positivos e números com sinais iguais. Eu somo 12 mais 21, 33 e repito o sinal. Então, nesse caso, quem botou sinal de mais está certo, quem não botou também está certo, ok? Na letra B é a situação idêntica à letra A. A soma de números positivos. Então, vamos proceder do mesmo jeito, eliminando os parênteses e fazendo o jogo de sinais. Aqui, como não tem nenhum sinal antes, não preciso fazer o jogo de sinais. Como ele é um número positivo, mais 23 é o mesmo que 23, então eu posso deixá-lo sem o sinal de mais. Ah, professora, eu coloquei o sinal de mais. Tá certo, pois o número positivo pode ter ou não o sinal de mais. Nesse caso aqui, eu preciso fazer o jogo dos dois sinais. Mais por mais. E repete o valor absoluto do número, que é o 21. Eu tenho aqui um número positivo, sem sinal de mais, outro número positivo com o sinal de mais. Então, dois números positivos eu somo, então 23 mais 21, 44, e repito o sinal, que no caso é o sinal de mais. Como ele é positivo, esse mais vai indicar se ele é positivo ou negativo, então ele pode ficar sem o sinal. Na D, eu já tenho um pouquinho diferente. Eu tenho a soma de um número negativo, menos 12. Todo número negativo anda com o menos, coladinho, casadinho com o menos. Se não tiver o menos, ele é positivo. Se tiver o mais, ele é positivo. Negativo é obrigatório o uso do sinal de menos. Primeira coisa, vamos eliminar os
parênteses, fazendo o jogo de sinais. Como aqui não tem sinal, então eu vou repetir o menos 12, pois é um número negativo e então é obrigatório o sinal de menos. Aqui eu vou fazer o jogo dos dois sinais, certo? Mais por menos, menos. E repete o valor absoluto do número, que no caso o 11. Agora eu tenho dois números negativos. Quando eu tenho números com sinais iguais, ou dois números negativos ou mais números negativos, o que eu faço? Somo os valores absolutos, 12 mais 11, que dá 23, e repito o sinal. No caso aqui, como é menos, vou repetir o sinal de menos. Ou seja, eu tenho uma dívida, outra dívida, continuo com dívida maior. Ou eu posso fazer pela regra básica do jogo dos sinais. Menos por menos, mais. Estão lembrados? Menos, menos, mais. Ou seja, quer dizer que eu vou somar os valores absolutos. 12 mais 11, 23. Mas eu vou colocar o sinal do número que tiver maior valor absoluto, que também é igual ao de menor valor absoluto. Nesse caso, então vai ficar menos 23. Agora eu tenho menos 23 mais menos 4. Uma situação semelhante a essa. A adição de dois números negativos. Eliminamos os parênteses para eliminar, eu repito, o sinal de menos e o 23. Pois o número é negativo, ele precisa desse sinal. E aqui eu faço o jogo dos sinais. Mais por menos, menos 4. Repete o 4. Tenho dois números negativos, dois números de sinais iguais, soma 23 mais 4, 27, e repete o sinal, que são iguais. Ou então eu faço pelo jogo de sinais. Menos por menos, mais. Então 23 mais 4, 27. Só que no resultado, eu vou colocar o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Tudo bem? Vamos para a próxima? A adição de dois números negativos, do mesmo jeito da outra. Eliminamos os parênteses, esse e esse. Nesse caso, eu vou repetir o 21 com o sinal de menos, pois ele é negativo e eu preciso do sinal para indicar se é negativo. Faremos o jogo dos sinais, mais por menos, menos, e repito o 12. Continuo com sinais iguais, soma os valores absolutos, 21 mais 12, 33, e repito o sinal, ou o sinal do maior valor absoluto. Lembrando que isso aqui é só para adição e subtração de números inteiros. Não tem um sinal diferente a não ser o mais e o menos. Aqui eu tenho a adição de um número positivo e um número negativo. Número positivo mais 10 pode ficar 10. Fazendo o jogo do sinal, mais por menos, menos. E repete o 13. Então, eu vou fazer 10 menos 13. Professora, pode fazer 10 menos 13? Pode. Pelos números inteiros, pode. Naturais, não. Então, 10 menos 13, quanto falta 10 para chegar a 13? 3 unidades. E o sinal vai ser do número que tem maior valor absoluto. No caso, 13 tem maior valor absoluto que o 10. Então, o resultado vai ficar negativo. A adição de um número positivo e um número negativo. Então, número positivo mais 21 pode ficar 21. Jogo de sinais, mais por menos, menos. Repete o 23. Então, vou fazer sinais diferentes, pois aqui é positivo, mesmo sem sinal, e um negativo. Positivo com negativo é negativo. Então, 21 menos 23,
são 2 unidades, de 21 para chegar a 23. Sinal do número que tem maior valor absoluto. O H é a mesma situação, só mudam os valores. Número positivo mais 40 vai ficar 40. Fazendo o jogo de sinais, mais por menos, menos. 40 menos 17 igual a 23. Positivo, pois o 40 está positivo, mesmo sem o sinal, e é maior que o 17. Esse é maior, então é o sinal do maior valor absoluto. Tudo bem? Vamos continuar. Terceira questão. Resolva. Ah, professora, agora ficou maior. Será que é mais complicado? Não. Eu só tenho mais números. Mas, observe, é do mesmo jeito que as outras questões. Então, o que é que acontece? Eu só tenho o sinal de mais e de menos. Primeira coisa, vou eliminar parênteses. Lembrando de fazer jogo de sinais quando necessário. Esse não é preciso, pois não há nenhum sinal. Se houvesse, seria positivo. Como 3 é um número positivo, pode ficar 3. Fazendo o jogo desses dois sinais, porque tem que deixar apenas um sinal. Nós temos 2, fazemos o jogo dos sinais e deixamos o resultado do jogo. Mais por menos, menos. Sinais diferentes, menos. Mais, menos, menos. Ok? E repete o 2. Mais por menos, menos. E repete o 5. Agora eu tenho como resolver essa questão. Aqui eu tenho um número positivo que está sem sinal e um número negativo e podemos resolver essa operação. 3 menos 2, 1. Esse 1 é positivo, pois o 3 é positivo e tem maior valor absoluto que o 2. Então ele continua com o sinal do 3, é positivo. Repete, menos 5, igual. Você tem 1, que é positivo, e menos 5, que é negativo. Então, sinais diferentes diminuem. 1 menos 5 é como 5 menos 1, que vai dar 4. O resultado do sinal depende do número que tem maior valor absoluto. Letra B, mesma coisa. Professora, tem muito sinal diferente. Tem muito sinal diferente. De muito sinal diferente não, muito sinal de menos. É menos e mais. Pronto, mas é a mesma coisa, do mesmo jeito. O que faz primeiro, quem lembra? Elimina os parênteses. Muito bem. Então, nós temos aqui menos 2. Ele é negativo. Não tem sinal para fazer o jogo. Então, ele vai continuar negativo. Pois o negativo é obrigatório o sinal de menos. Aqui eu faço o jogo dos sinais. Então, menos por mais. Menos, e repito o sinal, e repito o valor absoluto do número que é o 1. Por enquanto, eu não estou somando nem diminuindo. Então, o jogo do sinal, quando eu faço o jogo do sinal, o resultado eu coloco antes do número. Então, aqui eu faço também novamente o jogo do sinal, menos por mais, menos, e repito o 5. Então, eu tenho 3 números de mesmo sinal, com o mesmo sinal. Qual é a dica? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Se eu vou somar, 2 mais 1, 3, mais 5, 8. É como se eu tivesse uma dívida de 2, uma dívida de 1, uma dívida de 5. E vai dar 8. Uma dívida de 8, somando tudo.
Então, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Eu posso fazer de outra forma. Como, professora? De 2 em 2. Vai dar certo? Vai. Então, aqui eu preciso fazer o jogo dos sinais. Não posso fazer 2 menos 1, porque eu preciso olhar o sinal dos números que eu estou fazendo a operação. Se eu estou fazendo a operação com o número menos 2 e com o número menos 1, eu preciso olhar o sinal dos dois números. Esse é menos e esse é menos. E fazer o jogo dos sinais. Lembra? Menos, menos, mais. Então, menos por menos, mais. Isso quer dizer que eu preciso somar o 2 com o 1. E 2 mais 1 dá quanto? 3. Só que ele continua negativo, pois eu tenho uma dívida maior. Por isso que ele aumenta e continua com o sinal de menos. Repito agora o menos 5. Então, fica menos 3, menos 5. Então, vou fazer aqui o jogo dos sinais. Menos por menos, mais. 3 mais 5, 8. Sinal do número de maior valor absoluto, menos. Ou então, eu faço pela regrinha. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Agora nós temos também a subtração, duas subtrações de número positivo, negativo e negativo. Mesma coisa, eliminamos os parênteses. Mais 5 vai ficar 5, sem sinal. Ah, professora, eu coloquei o sinal de mais. Tá certíssimo. Agora eu vou fazer o jogo desses dois sinais. Eu preciso deixar apenas um. Então, o resultado desse jogo eu vou colocar aqui. Certo? Aqui. Então, vamos lá. Menos por menos, mais. E repete o 3. Aqui. Menos por menos, mais. E repete 1. Agora eu tenho 3 números com os mesmos sinais. Eu somo e repito o sinal. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. Como os 3 números são positivos, o resultado vai ser positivo. Continuando, eu tenho aqui a soma de número positivo com número negativo. Então, aqui eu tenho mais 4, ele é um número positivo, então ele pode ficar 4. Aqui eu faço o jogo dos sinais, mais por menos, menos, repito, o 6. 4 menos 6, 2. Sinal do número que tem maior valor absoluto fica negativo. Estão entendendo? Tem que estar sempre olhando os números e os sinais dos números envolvidos. Nessa daqui, eu tenho... Ah, professora, ele já vem com mais sinais, com certeza. Mas é do mesmo jeito. Primeira coisa, eliminamos os parênteses. Perceba que nós respondemos vários exercícios e todos do mesmo jeito. Primeira coisa, eliminamos os parênteses. E esse aqui de fora? Ora, esse você faz o jogo com esse. Menos por mais, menos. Então, vai ficar menos 7. Aqui, fazendo o jogo dos sinais, menos por menos vai dar mais. Então, mais 6. Mais por mais, mais. Então, vai ficar mais 7. Então, aqui eu tenho menos 7 mais 6. Então, vamos fazer aqui a conta. Menos 7 mais 6. Então, sinais diferentes eu diminuo, porque menos por mais vai dar menos. 7 menos 6, 1. Sinal do número de maior valor absoluto vai ficar negativo. Repetimos o 7 mais 7. E faremos agora o jogo dos sinais. Sinais diferentes diminui. 1 menos 7, 6. Ou é a mesma coisa que 7 menos 1, que dá 6. Porém, o sinal agora vai ficar positivo, porque
o 7 tem maior valor absoluto do que o 1. Então, eu posso colocar mais 6 ou 6. Ambos são positivos, são iguais. Na letra E, é semelhante à questão ou ao item anterior. Então, primeira coisa, eliminamos os parênteses fazendo jogo de sinal. Menos por mais, menos. Isso quer dizer que eu vou ficar com menos 7. Menos por menos, mais. Vou ficar mais 6. Mais por mais, mais. Fica mais 7. É a mesma questão, só que até aqui está tudo do mesmo jeito. Mas tem uma dica. Os opostos se anulam. O que quer dizer isso? Eles dão 0. Os opostos se anulam. O que é oposto? O oposto do positivo é negativo. O oposto de negativo é positivo. O oposto de alto, baixo, e assim sucessivamente. Só que ele está dizendo aqui que os opostos se anulam. Então, ele está dizendo o quê? Que os opostos ele têm o mesmo valor absoluto, mas sinais contrários. Menos por mais, menos. 7 menos 7, 0. Ou seja, anulou, deu 0. Então, se os opostos se anulam, quando encontrar, eliminei parênteses e encontrar números opostos, eu posso cortá-los e o resultado fica o número que vai ficar mais 6. Se tivesse mais algum outro número, eu faria a conta. Perceba que dá o mesmo resultado. Na letra F, nós temos outra questão, é só eliminar os parênteses. Eu tenho subtração e adição de números negativos. Primeira coisa, eliminamos os parênteses fazendo jogo de sinal. Como aqui não tem sinal, eu vou repetir o menos 3. Aqui eu faço o jogo de sinais. Menos por menos vai dar mais. Aí aqui também eu faço o jogo de sinais. Mais, menos, menos. Então, mais por menos, menos. E repito o 6. Agora eu posso resolver de 2 em 2. Então, menos por mais dá menos. Quer dizer que eu diminuo. 3 menos 5, 2. Qual o sinal? Mais. Ele é positivo, pois o número que tem maior valor absoluto é positivo. Este outro tem menor valor, é negativo. Repetimos o menos 6. Sinais diferentes eu diminuo. Menos por mais, ou mais por menos, menos. 2 menos 6, 4. Sinal do número de maior valor absoluto, menos. Aqui, do mesmo jeito, mais por mais, mais. Então, ele vai ficar positivo. Então, posso deixar com sinal ou sem o sinal. Nesse caso, eu vou deixar com sinal. Não tem problema. Aqui, eu faço o jogo de sinais. Menos por menos, mais. Eu tenho dois números iguais. Dois números com sinais iguais. Então, o resultado vai ser também positivo. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, 8 mais 4, 12. Repete o sinal. Bem, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser.